Boa noite, meu amado e minha amada, a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Meu nome é Mário Giacomo, ali na Igreja Mundial do Poder de Deus, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você que tem passado por momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento, você que tem olhado para todas as circunstâncias de sua vida, talvez você possa estar nesta noite, neste dia, passando por algo em que você tem olhado para os quatro cantos e não tem visto uma porta aberta, não tem visto uma solução para o seu problema. Mas através desta palavra que eu trarei para a sua vida, que se encontra ali no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, a viúva de Naim. Esta é uma passagem bíblica extraordinária. Cada irmão já deve ter ouvido falar acerca desta mensagem nas suas igrejas ou em qualquer outra igreja que você tenha passado, tenha visitado. Amém? Então vamos meditar aqui nesta mensagem que se inicia no capítulo 7, versículo 11, que diz: No dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e muitos dos seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Quando chegou perto da porta da cidade, estava levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, tocou no esquife, e os que levavam paravam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos foram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A fama dele correu por toda a Judéia e pelas terras circunvizinhas. Amém, meus queridos e amados irmãos? Eis aí a palavra do Senhor para a sua vida. Mas essa palavra ela é muito forte. Ela nos conta uma história de uma mulher que já tinha sido frustrada anteriormente. Esta mulher tinha vivenciado uma situação parecida à do seu filho, que falecera. O esposo dela, já falecido, deixou ela somente com o seu filho, o filho único desta mulher. Este filho era a solução para o problema dela. Este filho era a esperança desta mulher. Que este filho, eu creio que ele já não era mais uma criança, mas sim um homem já crescido, um jovem crescido. E este jovem, talvez ele trabalhava e sustentava a casa. Pois nós sabemos que na palavra nos diz, que a mulher, quando ela se torna viúva, ela não pode trabalhar, ela não consegue um trabalho. Ela vive da ajuda de pessoas, mas nesse caso, eu creio que ela não vivia ainda da ajuda de pessoas. Ela vivia da renda do seu filho, da ajuda do seu filho. Mas agora ela se encontra numa situação desesperadora, porque aquele jovem que era o sustento da casa, que era a alegria daquela mulher, o companheiro daquela mulher, ele tem uma enfermidade. E infelizmente aquele jovem, ele veio a falecer. Então caiu o chão daquela mulher. Aquela mulher, ela
refletiu tudo o que havia acontecido acerca do seu esposo. Ela se abateu, ela entristeceu, ela se angustiou, né? Ela se desesperou. Então foram se passando as horas, os tempos, e chega a hora de sepultar este jovem que já está morto, né? No tempo determinado do sepultamento. E esta mulher agora, ela com uma grande multidão que ali estava no velório na sua casa, sai de encontro ao cemitério para ali deixar o seu filho, aquele que te dava alegria, aquele que era a esperança desta mulher. E ele se direciona, essa mulher em total desespero, choro, pranto, angústia, com o coração aquebrantado. Essa mulher agora está vivendo um pesadelo. A esperança dessa mulher agora já não existe mais. Mas ela não esperava algo que iria lhe acontecer. Porque muitas vezes, quando nós estamos em meio às lutas, às angústias de nossas vidas, aos desertos que nós enfrentamos no dia a dia, nós esquecemos que Deus está conosco, que Deus está no barco conosco, por causa do que nós estamos vivenciando, do que nós estamos enfrentando. E eu quero te dizer, jamais esqueça que Deus está na sua vida. E aquela mulher, ela parte com uma grande multidão. Mas no momento em que essa mulher chega a um determinado lugar, vem também em sua direção uma outra multidão. E ela não entende o porquê. Ela não sabe o porquê. Porque geralmente quando há uma multidão de pessoas, é quando vai se sepultar alguém. É quando alguém morre. Então há uma grande quantidade de pessoas, uma aglomeração de pessoas. Mas só que ela não entendeu tudo aquilo, porque ela sabia a direção do cemitério. A direção do cemitério era para onde ela estava indo com seu filho, com aquelas pessoas. Mas esta outra multidão que vinha em sua direção, vinha para que algo lhe acontecesse. Jesus estava no meio daquela multidão. Então, meus queridos e meus amados, eu quero lhes fazer uma pergunta nesta noite. Em qual multidão você se encontra nesta noite? A multidão dos desesperados? A multidão dos sem esperança? Na multidão dos que choram? Dos que se angustiam? Na multidão daqueles que já não têm mais fé? Não têm expectativa? Ou na multidão de Jesus? Qual era a multidão de Jesus? É aqueles que tinham fé. É aqueles que estavam com Jesus apregoando a palavra do Senhor em toda aquela região. Jesus não estava ali simplesmente por acaso. Jesus, além de sair para evangelizar, para ganhar almas, Jesus ele foi de encontro a esta mulher. Talvez ela não sabia, mas Jesus, ele sendo o nosso Senhor Todo-Poderoso, a palavra de Deus diz que o Senhor ele é onipresente, onipotente e onisciente. O que é ser onisciente? É que Jesus sabe o meu e o seu problema, a minha e a sua situação, o que se passa no meu e no seu coração. Jesus sonda as nossas vidas
Então Jesus sabia todo o desespero, o drama que aquela mulher estava vivenciando. E ele veio no intuito de fazer um milagre na vida daquela mulher. Então Jesus se aproxima desta mulher e disse: mulher, não chores. Talvez aquela mulher olhando para Jesus, né? Se no caso fosse eu ou você, nós iríamos murmurar. Como não chores? Eu estou diante do meu filho que há pouco tempo atrás já não está mais entre nós. Ele morreu, estou indo sepultar o meu filho. Então só me resta chorar, desabafar comigo mesma, porque eu não consigo me conter. Mas aquela mulher, no momento em que Jesus falou isso, ela se calou, porque Jesus parou para aquela mulher. E quando Jesus para, algo novo tem que acontecer na minha e na sua vida. É isso que eu quero te dizer nesta noite. Jesus está vindo ao teu encontro. Jesus vai parar nesta noite para você e vai resolver os seus problemas. Mas seja como aquela mulher, ela teve fé. Ela acreditou no que Jesus disse. Talvez ela não conhecia Jesus, mas ela havia ouvido falar nos seus milagres. Então a fé é importante. Hoje eu estive num culto onde foi falado de fé, 2 tipos de fé. Fé mental e fé sobrenatural. A fé mental, ela é guardada aqui na nossa mente. A fé mental é a fé daquilo que você está vendo, mas você não toma posse porque lhe falta a fé sobrenatural. E a fé sobrenatural é aquilo que está no seu coração. Não é necessário que você veja, é necessário que você creia. E Deus vai trabalhar em cima dessa sua fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então nós temos que esperar no Senhor, na hora de Deus, no momento de Deus, no tempo de Deus. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Aquela mulher, ela esperou em Deus. E ela recebeu a visita do próprio Deus na sua vida. E Jesus, se aproximando daquele jovem, tocou ali no esquife do caixão e disse: jovem, levanta-te, levanta-te. E o jovem ouviu a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. Não importa em que estado você está, a palavra de Deus nos revela que um homem por nome Lázaro havia 4 dias já morto. Ele foi sepultado. E 4 dias, meu amado, minha amada, o corpo já está em estado de decomposição, com mau cheiro. Mas Jesus, chegando naquele lugar, ele simplesmente ouviu as irmãs de Lázaro dizer: Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não estaria morto. Mulher, tenha fé, acredite, porque esta enfermidade não é para a morte, sim para a vida. Então Jesus, ele começou ali agora pedir que removesse a pedra do sepulcro onde Lázaro estava enterrado. E quando Jesus falou estas coisas, ele em alta voz clamou: Lázaro, sai para fora. É o que Jesus está dizendo para mim e para você. Saia para fora, meu filho. Saia para fora, minha filha. Você está escondido na caverna. O que temes? Saia da toca. Deus tem uma obra na minha e na sua vida.
E muitas vezes nós paramos e estacionamos porque nós tememos sair no mundo afora. Nós tememos em evangelizar uma pessoa, pessoas que necessitam de uma libertação, de uma salvação. Quantos hoje não estão afundados no mundo do tráfico, da criminalidade, do adultério, da prostituição, pessoas que estão sendo alcoolizadas no vício do álcool, né? Do tabagismo. Tantos vícios, meu amado, minha amada. É necessário que eu e você leve a palavra do Senhor. Ele tem um chamado na minha e na sua vida. Então, remova a pedra que há no seu coração. É esta pedra que está impedindo o agir de Deus na sua vida. É esta pedra que está fazendo você ficar estacionado. Mas você pode, nesta noite, estar removendo a pedra e recebendo a graça, o dom, a unção, o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Porque Deus removeu a pedra que estava no sepulcro de Lázaro. E Lázaro saiu dali andando. Esta mulher teve uma surpresa. Quando Jesus tocou no esquife, o seu filho levantou. A esperança daquela mulher, ela cresceu. Ela voltou a gerar dentro dela aquela expectativa. Não tinha ninguém por ela, a não ser o filho. E muitas vezes nós pensamos que as pessoas estão se importando com nós, conosco. Muitas vezes nós pensamos que o nosso irmão, que a nossa família irá nos apoiar nos momentos difíceis de nossas vidas. Mas verdadeiramente aquele que está conosco é Jesus. Este sim é aquele que nós devemos compartilhar todo o nosso sofrer, toda a nossa angústia, todos os nossos desejos, nossos sonhos. Compartilhe com o Senhor, porque a palavra de Deus ela também nos revela que José, ele compartilhou com seus irmãos o sonho que ele teve e onde ele foi lançado. Quem era aqueles? Os próprios irmãos de José, e desejaram a José o mal para a sua vida. Lançaram ele no poço. Mas Deus tinha obra na vida de José. José, ele acreditou no seu sonho. Ele acreditou que aquele sonho não era simplesmente um sonho qualquer, mas era um sonho que veio do coração de Deus para o coração de José. E José lhe perseverou. Ali foi tirado daquele poço, ele foi vendido para Potifar. De Potifar ele foi levado para o Egito e entregue na casa de Potifar. E ali na casa de Potifar ele pôde ser tentado. A esposa de Potifar agora dá em cima de José, mas Deus era com José. Havia um espírito de excelência na vida de José. Se você quer um espírito de excelência na sua vida, obedeça a Deus. Seja sincero diante de Deus. Tenha Deus como a primazia na sua vida. Porque Deus ele vai cumprir os projetos dele na sua vida. José ele foi cair no cárcere por causa da esposa de Potifar. Mas Deus era com José até mesmo dentro do cárcere. Deus usou José para ganhar almas ali dentro do cárcere. Deus deu a ele a unção, a autoridade do discernimento de espírito. Então José
teve o dom da revelação, revelou os sonhos daqueles homens. E você acha que o sonho de Faraó, porventura, foi simplesmente um acaso? Não. Foi o propósito de Deus que aquilo acontecesse para que José fosse exaltado, para que José fosse agora governador do Egito, o salvador do seu povo que estava lá em Canaã. Por causa de José, o povo, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, chegou ali ao Egito e foi abençoado, cumprindo a promessa que Deus havia feito lá em Gênesis. Lá em Gênesis para Abraão. Deus fez essa promessa a Abraão e ela veio se arrastando e se cumpriu na vida de Jacó. Se cumpriu na vida de Israel, que é o mesmo Jacó que foi mudado o seu nome. Então a promessa de Deus se cumpre em nossas vidas. Quando Deus tem um propósito, uma promessa na minha e na sua vida, ela se cumpre. Porque assim diz o Senhor a Jeremias. Jeremias o que vê? Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse, disseste bem, porque eu velo pela minha palavra. Então Jesus, ele garante. Deus, ele garante a sua palavra. O que ele diz, cumpre, meu amado. Não importa o tempo que vai passar. Não importa o tempo que vai levar. Mas você deve esperar. Porque quem tem fé, espera em Deus. Espera no momento de Deus. E assim Deus surgiu, marcou aquele encontro com aquela mulher, Multidões que vinham em choro, em pranto, em desespero por causa daquela vida que havia sido ceifada. Mas Jesus, vendo o sofrimento daquela mulher, disse, mulher, não temas, não chores, não se angustie, não se desespere, porque eu estou aqui. Eu sou a solução para o seu problema. Eu vou trazer o seu filho de volta à vida. Eu vou soprar nele o fôlego de vida que saiu dele há pouco tempo atrás. Mas eu tenho o poder para fazer com que este fôlego volte à vida do seu filho. Então aquele jovem, ele reviveu. Então, meu amado, minha amada, não importa o grau do problema que você está enfrentando. Quer seja um câncer, um AIDS, quer seja uma doença incurável, quer seja um problema na sua família, talvez um filho nas drogas, talvez um esposo, uma esposa nos vícios do cigarro, do alcoolismo, Deus está indo nesta noite de encontro à sua vida. Simplesmente creia e receba a vitória, receba a bênção do Senhor, porque essas palavras não são minhas palavras, mas sim as palavras que está na Escritura do Senhor. E tudo que está aqui é escrito, é instruído pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus é a palavra. Deus é a palavra, Deus é o verbo. É a palavra que se cumpre. Então creia somente e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Esta é a mensagem que eu deixo para o irmão, para a irmã, para aquele que tem fé. Não uma fé mental, mas uma fé sobrenatural. E onde é que você vai guardar a sua fé sobrenatural? A fé sobrenatural, ela é guardada dentro do seu coração, É a fé que teve também Abraão. Deus
fez a promessa a Abraão, Abraão teve a fé. Que fé foi essa? Disse o Senhor: Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é fé, irmão. Isso é fé, irmã. Fé é você obedecer à voz de Deus e não questionar. Porque se Deus te chamou, Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar a direção. E a sua direção é a direção de Deus. Porque Ele está na sua vida. Ele vai abençoar a sua vida, né? E isso basta você crer. Confie no Senhor de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. A fé de Abraão, mais uma vez. Eu gosto de falar de Abraão, porque é uma fé, né? Uma fé fenomenal, uma fé sobrenatural. É uma fé incrível, né? Que nós, em muitos momentos de nossas vidas, nós não temos essa fé. Mas eu peço a Deus para que essa fé seja gerada dentro de mim. Tem pessoas que têm fé, sim. Eu não estou duvidando da sua fé. Mas eu estou sendo real. Há momentos na minha vida que eu não tenho essa fé. A palavra diz que a fé é um dom gratuito de Deus. Nós nascemos com essa fé dentro de nós. Mas há momentos em que essa fé é pequena dentro de mim. Então que eu venha pedir a Deus, eu peço a Deus em minhas orações para que esta fé ela venha crescer, né? Então, Abraão, quando Deus pediu seu filho em sacrifício, em holocausto, né? Abraão disse aos seus servos: ficai aqui, porque eu e o moço iremos, né? Iremos ao monte Moriá, subir ao monte e voltaremos. Como? Como ele iria subir com o moço e voltar com o moço? Deus não tinha pedido? Ele não foi lá para sacrificar o seu filho? Foi. Mas essa era a fé dele. É a fé que eu estou me referindo nesta noite. Uma fé sobrenatural, a fé do coração. É a fé, né? A fé conquistadora, é a fé perseverante, é a fé convincente. Ele foi convicto de que Deus iria agir naquele momento, né? Então, ele foi e voltou. Porque quando ele estava ali em prontidão para executar o seu filho, né? Fazer ali o que Deus havia pedido, o filho, olhando para Abraão, né? Ele perguntou: meu pai, onde está o cordeiro? Porque eu vejo aqui o cutelo, eu vejo aqui a lenha, né? Eu vejo aqui o fogo, mas onde está o cordeiro? O que disse Abraão? Meu filho, Deus proverá para ti o cordeiro. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Isso é algo que me impressiona. Porque uma fé tamanha, por isso que Abraão foi um homem abençoado por Deus. Um homem que Deus fez as promessas, que Deus abençoou de tal forma que aquele homem foi o homem mais próspero em todas as áreas de sua vida. Prosperidade não é só riqueza, não é somente bens materiais. Prosperidade é ter Deus na vida, é ter, né? É ter a sua vida espiritual diante de Deus, manter a sua vida espiritual diante de Deus elevada, né? Isso é ser bênção, é você ter a sua espiritualidade com Deus, e ele tinha, por isso ele foi abençoado. E muitas pessoas têm, né? Muitas pessoas são abençoadas. E eu tenho fé no chamado de Deus na minha vida. Por isso estou aqui nesta hora meditando nesta palavra.
Por isso estou aqui nesta noite passando para você esta mensagem, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de perseverança, de busca. Você deve buscar a Deus. Você deve se achegar a Deus. Você não deve se entregar aos pontos, né? Como essa mulher, ela tinha desistido de tudo. O seu filho já havia desfalecido, já estava morto. Talvez ela jamais imaginava que aquilo iria acontecer na sua vida. Mas nós temos que ter a convicta certeza daquilo que Deus pode nos conceder. Então, meu amado, minha amada, fique com essa mensagem guardada no seu coração. Porque essa mensagem, ela vai renovar todas as suas forças, as suas expectativas, tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. Não importa se isso se passou há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a palavra de Deus também ela nos revela que havia um homem que era paralítico. E ele estava ali à beira do tanque. E o anjo do Senhor descia de tempo em tempo ali e agitava aquelas águas. E o primeiro que pulasse era abençoado. E quando aquele homem estava já, né, se abatendo na fé, aquele homem já estava perdendo a sua esperança. Olha quem aparece para ele. Por quê? Jesus sabia a necessidade daquele homem. Ele não estava ali por acaso. Jesus permitiu que ele ficasse aquele tempo todo ali, porque Jesus estava fazendo um tratamento na vida dele. Ele tinha algo no coração que precisava ser tratado, por isso levou esse tempo. Talvez você não tenha sido exaltado por Deus naquilo que você colocou diante de Deus, porque tem algo na sua vida que Deus quer tratar. Eu preciso de um tratamento de Deus. Eu sei que Deus tem um chamado na minha vida. E eu sou sincero em relatar para vocês. Eu tenho questionado a Deus na promessa que Ele me fez. Eu tenho questionado. Mas quem sou eu para questionar a Deus? Eu tenho que esperar o tempo de Deus, a hora de Deus. E nós somos impacientes demais. E a impaciência, você perde pontos com Deus. Porque você, quando é impaciente, você também perde a sua fé. Você também até mesmo duvida do que Deus vai fazer na sua vida. Então a impaciência, a dúvida, é algo do diabo na sua vida. Ele coloca a dúvida no seu coração, né? Ele coloca a dúvida. Então não deixe essa dúvida entrar no seu coração. Se isso está acontecendo, pode ter certeza que o diabo está por perto. Mas ore a Deus, busque a Deus e confie no Senhor, porque Ele é fiel para a sua vida. Amém? Fico com essa mensagem, assim agradeço ricamente por essa oportunidade de estar aqui e cada um de vocês que está ouvindo esta mensagem. Fique com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele lhes conceda a bênção que você tem pedido a Ele. Amém?